Curse first struck soon after the movie's release with the brutal murder of a beautiful young cast member. Dominique Dunne was the first. She was murdered by her ex-boyfriend who strangled her. She was 21 years old. She died on November 4th, 1982, just months after the release of the first film. Then, some say, the poltergeist curse struck again on February 1st, 1988, shortly after shooting wrapped on the third and final poltergeist film. 12-year-old Heather O'Rourke fell victim to a mysterious illness. She was admitted to the hospital for what was thought to be a case of the flu. It escalated very suddenly into a very life-threatening situation, and in fact, died on the operating room table. Shockingly, since the original film's release, 5 members of the poltergeist family have died untimely deaths. In 1985, 60-year-old actor Julian Beck died of stomach cancer. And in 87, 53-year-old actor Will Sampson died of complications from a heart-lung transplant. In 2004, the director of Poltergeist 2, 59-year-old Brian Gibson, died of bone cancer. Algumas produções sinistras de filmes de terror carregam lendas sombrias e eventos inexplicáveis que transcendem a própria ficção. Por trás das câmeras ocorreram uma série de incidentes estranhos, tragédias e coincidências perturbadoras, alimentando a crença de que certos filmes podem ser amaldiçoados. Vamos mergulhar nesse fascinante mundo para descobrir as histórias macabras por trás dessas produções e examinar o que torna esses filmes tão inquietantes e perturbadores para aqueles que se aventuram a assisti-los. É a série Filmes Amaldiçoados. E o segundo episódio temos Poltergeist, em que toda a trilogia de filmes é amaldiçoada, incluindo acidentes nos sets, forças da natureza e mortes do elenco, como assassinatos e doenças estranhas. Enquanto a equipe filmava o primeiro Poltergeist, a atriz JoBeth Williams, que interpreta a matriarca Diane Freeling, dizia que todo dia que voltava dos sets para sua casa, encontrava os quadros e os objetos pendurados nas paredes, todos tortos. Toda vez que ela arrumava e saía para as gravações, ela voltava e mais uma vez estavam tortos. Ela começou a se preocupar se algo ou alguém estava querendo avisá-la para não fazer esse filme. E o que aconteceu com ela depois, talvez ela estivesse certa. Mas não só ela, como o escritor da novelização do filme, James Caan, presenciou algumas atividades paranormais. Ele trabalhava escrevendo o livro no escritório de Stephen King. Ele escreveu uma parte sobre trovões e relâmpagos, e no mesmo momento, um estrondo de relâmpago e trovões ocorreu bem do lado de fora da janela do escritório. Depois, as luzes piscaram e a parte de trás do ar-condicionado explodiu do nada e atingiu James na cabeça. Depois de alguns minutos, as luzes piscaram de novo e todos os videogames do escritório começaram a funcionar. O ator Oliver Robbins, que interpretou Robbie Freeling, quase foi estrangulado pelo palhaço na vida real. O palhaço era um animatrônico e quando estavam filmando a cena, o boneco teve um mau funcionamento e começou a estrangular o ator de verdade, que acabou sendo salvo por Steven Spielberg. A atriz Dominique Dunne, que fez o papel de Diana Freeling, disse que viu uma vez uma estante tombar do nada e os livros saindo voando pelo cômodo. Mas o que viria a acontecer com a atriz meses depois foi algo trágico e não seria a última vez. Dominique Dunne nasceu em 23 de novembro de 1959 e ela estava começando sua carreira de atriz, despontando em vários projetos até que uma tragédia aconteceu. No ano de 1981, Dominique Dunne conheceu seu ex-namorado John Thomas Sweeney, que era um chefe de restaurante em Los Angeles. Após alguns meses de relacionamento, os dois foram morar juntos e aí o terror começou. John era um namorado ciumento e abusivo e violentava fisicamente Dominique. Depois de idas
e vindas, em setembro de 1982, eles terminaram de vez, e Dominic voltou para a casa de sua mãe até que John saísse da casa do ex-casal. E depois que ele se mudou, ela voltou para sua casa e trocou as fechaduras. Mas, no dia 30 de outubro de 1982, uma véspera de Halloween, ela estava ensaiando com seu colega David Parker para a série V em sua casa quando John apareceu. De acordo com David, ele ouviu um grito e um grande barulho fora da casa e chamou a polícia. Depois ele telefonou para um amigo e disse a ele que se ele acabasse morto naquela noite, John Thomas Sweeney seria seu assassino. Finalmente, ele saiu para encontrar John de pé sobre o corpo de sua ex-namorada. Ele havia estrangulado Dominic até ela perder a consciência. A polícia chegou e o prendeu. Dominic foi enviada para o hospital e ficou em coma ligada a aparelhos, mas, infelizmente, ela não resistiu e faleceu no dia 4 de novembro de 1982, 5 meses após a estreia do filme. Dominic tinha só 22 anos. John foi a julgamento e sentenciado a 6 anos e meio de prisão, mas foi liberado depois de cumprir 3 anos e 7 meses. Uma injustiça por ter tirado a vida de uma jovem que tinha um futuro e uma carreira brilhantes pela frente. A maldição de Poltergeist foi tão severa que a sua sequência Poltergeist 2, O Outro Lado, enfrentou vários problemas durante a produção. Começando com o monstro do vômito do filme, em que a criatura animatrônica não funcionava corretamente e isso atrasou bastante as filmagens. Então decidiram que Craig T. Nelson, que interpreta Steve Freeling, fingisse vômito com efeitos práticos por mais de 10 horas seguidas. E a equipe só foi embora do set depois que o diretor Brian Gibson decidiu que conseguiu a tomada que ele queria. No dia seguinte, descobriram que algo havia danificado o filme da filmagem e ela estava inutilizável. E eles tiveram que repetir toda a gravação do vômito de novo. First day we shot footage, the footage didn't turn out at all. It was black, and the studio was really happy about that. Skeptics argue that it could have been a pre-exposure to sunlight. Given the professionalism on the set, I'm not certain that those explanations could have occurred. That type of fogging is very typical of poltergeist phenomena. No one could figure out why the problems were occurring. Anything that happened was immediately assigned some kind of a supernatural explanation. Production slowed to a crawl. The filmmakers were afraid that they wouldn't be able to finish the scene or the movie. O set da caverna foi mal construído. Era pequeno e desconfortável e os atores viviam batendo a cabeça e também os equipamentos de iluminação tombavam o tempo todo. Um set extremamente conturbado, não é mesmo? Mas mortes também iriam acontecer nos sets. Depois de vários problemas no set, o ator nativo-americano Will Sampson, que interpretou o xamã Taylor no filme, fez um ritual de exorcismo no set para acabar com a maldição, mas ele acabou sendo uma vítima dela. Ele mesmo disse que foi até o estúdio tarde da noite e fez um exorcismo ele mesmo, e no dia seguinte a equipe sentiu um alívio muito grande, mas não foi suficiente. And Will said, well, just make sure they leave the stage door open for me tonight. And I'll come back and I'll take care of it. And he says, the spirits are not happy. And so we said, all right. And when we told the security that they had to leave the stage door open for Will Sampson so he could come and, do a blessing on the set, they rolled their eyes, but they accommodated us. At 4 o'clock in the morning, Sampson entered the Poltergeist soundstage and performed an exorcism. Whatever it was, it worked, and there wasn't any problem after that. E assim como no primeiro filme, a sequência também teve mortes trágicas, começando com o ator Julian Beck, que interpretou Kane, o pregador vilão do filme. Ele morreu no dia 14 de setembro de 1985, pouco tempo depois de terminarem as filmagens do filme.
O ator tinha câncer de intestino e ele estava batalhando desde seu diagnóstico em 1983. E Poltergeist 2 foi seu último trabalho no cinema. Outro ator que faleceu foi, pasmem, Will Sampson, o mesmo que fez o ritual de exorcismo. O ator morreu no dia 3 de junho de 1987, um ano depois da estreia do filme. Ele passou por um transplante de coração e pulmão e teve falência nos rins pós-operação, mas a maldição continua no terceiro filme. E temos mais acidentes e mal funcionamentos nos sets, começando com o mau funcionamento de um dispositivo de catapulta subaquática que deu errado e destruiu as pernas de um dublê do filme e ainda causou uma fratura na perna do diretor Gary Sherman. Stuntman Corey Eubanks was testing an underwater catapult designed to launch actors out of a swimming pool and into the air. Stunt coordinator Ben Scott. You press the button and the thing didn't go off, so he's starting to float, your body starts to float, and he tries to swim out of the way and the thing went off and bam, hit him right in the shins. Sliced his shins up. It was a pretty bad deal. Após a filmagem da cena em que os carros perseguem Patricia e Bruce, a explosão do carro resultou num incêndio violento e incontrolável que fez os bombeiros do set correrem para salvar suas vidas e deixaram um funcionário da manutenção preso no prédio. Mas um dublê corajoso voltou para resgatar o funcionário e ainda conseguiu resgatar também todas as câmeras e o filme. Se não fosse por ele, teríamos mais uma morte e ainda todas as filmagens do filme poderiam ter sido destruídas nesse incêndio. Sherman realized that a maintenance worker was still in the parking garage. The director yelled at the firefighters to help, but the men didn't move. Ben Scott did. My wheels started spinning and my adrenaline was pumping, so I ran back the way I'd come out and went down in there and find the maintenance man. He goes, "What happened? What's going on?" I said, "Come with me, come on, let's go." And the smoke's pretty bad and it's starting, burn your throat and your nose and your eyes. So I took off my t-shirt and wrapped it around my face, and he had a jacket he wrapped around his face. Scott rescued the maintenance worker. Then he went back for the cameras. I took both cameras upstairs and handed them to the camera guy. Said, "Here." And that's when Gary Sherman thought I was a hero for saving the camera and the film. Ben Scott was really a hero. Mas eles também não se ajudam, porque resolveram ambientar e filmar o filme numa torre assombrada, a chamada John Hancock Tower em Chicago, onde mais de 100 construtores morreram durante sua construção. E somou-se mais ainda uma morte quando um engenheiro civil designado para ajudar a equipe de produção foi encontrado morto em sua cadeira no meio do turno, simplesmente do nada, sem nenhuma explicação. E durante a produção do filme, a mãe da atriz Zelda Rubinstein, que interpreta Tandina, morreu. E a atriz teve que abandonar o projeto, mas outra morte trágica iria acontecer. Heather O'Rourke nasceu no dia 27 de dezembro de 1975 e a atriz tinha apenas 6 anos quando interpretou Carol Ann no primeiro filme lá em 1982. E ela é a grande protagonista dos filmes, estrelando também as sequências nos anos de 1986 e 1988. Mas, no ano de 1987, ela teve um falso diagnóstico para a doença de Crohn. E com isso ela tomava medicamentos para essa doença, recebendo até injeções de cortisona. Em 31 de janeiro de 1988, Heather começou a ter os sintomas de gripe. Porém, no dia seguinte, ela teve uma parada cardiopulmonar e foi enviada para o Hospital Infantil de San Diego. No dia 1º de fevereiro de 1988, ela passou por uma cirurgia às pressas, mas infelizmente faleceu por parada cardíaca. Depois de sua autópsia pós-morte, descobriram que Heather não tinha doença de Crohn, e sim uma estenose intestinal. E no seu obituário, a causa registrada da sua morte foi uma grave obstrução intestinal complicada por choque séptico. A atriz tinha apenas 12 anos de idade. Um falso diagnóstico, tomando medicamentos que não precisava, acabou resultando na morte da garotinha.
uma imprudência médica. Morning of February 1st, 1988, Heather's mother realized that something was terribly wrong. She said, Mom, I can't swallow. I said, okay. And I said, Heather, your hands are real cold. I said, are you okay? She said, yeah, I'm going to school. I said, you can't go to school. So I said, call 911. So the paramedics came and they said, Heather, what's wrong? Are you a little under the weather? She said, just a little. She said, I'm really okay. And they said, Heather, we really need to take you in. Heather was rushed to Kaiser Permanente Hospital for emergency surgery. In the waiting room, her mother saw an apparition. Here's Heather in her nightgown. And I'm going, oh, you know how you feel. And I said, Heather, what's going on? And she said, Mom, I'm not coming back. I said, what do you mean you're not coming back? She says, I'm not coming back. That morning, doctors were finally able to diagnose Heather's condition. Mesmo anos depois das filmagens e lançamentos do filme de Poltergeist, parece que a maldição ainda não havia acabado. O ator Richard Lawson, que interpretou Ryan no primeiro filme, estava a bordo do voo 405 da US Air em março de 1992, quando o avião caiu. 27 dos 51 passageiros morreram com a queda do avião, mas Richard, felizmente, sobreviveu. 10 years after appearing in the first Poltergeist film, actor Richard Lawson escaped death in a freak fatal plane crash. I heard about the curse, and then I get in a plane crash, wind up trapped in my seat, underwater for the longest time, and I survived, and there's 27 people who die and 24 people who live. And going back to Poltergeist, is there some correlation? Em 1994, houve um terremoto na vizinhança onde o primeiro filme foi filmado, e a única casa que não teve dano foi a casa que pertencia aos Freeling no filme. In 1994, the Northridge, California earthquake rocked the quiet suburban street where the original film was shot. The only home that sustained any major damage was the Poltergeist house. Em 4 de janeiro de 2004, aos 59 anos, o diretor do segundo filme, Brian Gibson, morreu de câncer nos ossos. Em 2009, outro ator do filme, o original, foi assassinado. Lou Perryman, que interpretou Pugsley, foi morto aos 67 anos a machadadas em sua própria casa pelo ex-presidiário Seth Christopher Tatum, de 28 anos. As tragédias continuaram por vários anos depois de Poltergeist. Eis a grande pergunta e a grande resposta. No primeiro filme, quando estavam filmando a cena da piscina com a atriz JoBeth Williams, a sua personagem encontra esqueletos. Mas esses esqueletos não eram adereços do filme, eles eram reais. Para conter custos de construírem esqueletos falsos de plástico, silicone ou borracha, a equipe do filme pegou emprestado de uma faculdade de medicina esqueletos reais e usaram na cena da piscina. Só que esqueceram ou não quiseram avisar a atriz JoBeth Williams dessa informação, que anos depois descobriu que ela gravou a cena durante 5 dias seguidos com cadáveres de verdade. E a Chris ainda comentou sobre isso. Now, in my innocence and naivete, I assumed that these were not real skeletons. I assumed that they were prop skeletons, made out of plastic or rubber or something. But the skeletons were not synthetic fakes. I found out, as did the whole crew, that they were using real skeletons. Because it's far too expensive to make skeletons out of rubber and stuff. And I think everybody got very creeped out by the idea. E esse fato é bem irônico porque o filme trata de espíritos que assombram a casa da família depois que é construída toda uma vizinhança em cima de um cemitério em que os corpos continuaram ali enterrados. E no filme acabam usando então esqueletos reais. Então muitos falam que a maldição de Poltergeist vem por conta do uso de esqueletos reais no filme. Mas e aí? O que vocês acharam da maldição da trilogia de Poltergeist? Era realmente uma maldição por usarem restos mortais reais ou coincidências perturbadoras?
Eu sinceramente acho coincidência demais. Alguma coisa estava ali assombrando esses filmes. Mas e vocês? Comentem aqui. E se vocês gostam de histórias como essas, vocês podem assistir o primeiro episódio em que eu falo sobre a maldição do filme O Exorcista. E vamos ter outros filmes amaldiçoados que eu vou contar aqui para vocês também. E também temos aqui a nossa série Arquivos dos Warren, em que eu conto os casos reais em que os filmes de Invocação do Mal são baseados. Então, se vocês gostam de histórias como essas, aqui no canal tá cheio para vocês. E eu vou deixar a playlist aqui. E por isso, dê um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ajuda o meu canal a crescer e o meu trabalho a ser reconhecido. E vão assistir esses outros vídeos que vocês vão gostar ou se assustar.